Sérgio Reis teve uma série de problemas com sua iniciativa de golpe de Estado anunciada. A Polícia do Distrito Federal irá investigar as ações do cantor, assim como subprocuradores federais entraram com representação para apurar as ameaças ao presidente do Senado e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e que representam riscos de ruptura institucional. Também ficou apurado que o cantor deve R$640 mil para o governo federal. E diante de tudo isso, a esposa do cantor disse que ele estava magoado e que foi induzido por pessoas. Ela não disse, porém, o nome dessas pessoas. Sérgio Reis tentou se explicar e disse que foi mal interpretado. Minha esposa Ângela trabalhou muito nisso e hoje ela está aqui, está chorando, está desesperada. Desculpe. Então vocês, as 15 mil pessoas que estão assistindo, estão sabendo o que nós estamos fazendo. Eu não pedi que acabasse com nada, eu pedi que fizesse, que esses impeachments fossem estudados. Vamos fazer. Se o povo não for para as ruas no dia 7 de setembro, Brasília não vai fechar, então não vai adiantar nada. O Exército não pode fazer nada, o presidente não pode fazer nada, e nós não podemos fazer nada, nós estamos fazendo a nossa parte. Essas alegações são ruins e não explicam nada. Alguns de seus fãs estavam revoltados e acabaram quebrando os discos do cantor e rasgando as suas capas. Errando o povo brasileiro. Não me diga que não vai chegar um arroz e um feijão na sua casa. Pra mim isso aqui já era, filho. Pra mim já era, filho. Lembra-se do dia da micareta militar? Você viu que no dia que os tanques fumegantes desfilaram em Brasília, o vice-presidente Hamilton Mourão não estava junto com o presidente e o chefe das Forças Armadas. Mas onde o vice estava? Segundo o Estadão, nesse mesmo instante o vice-presidente se encontrava secretamente com a pessoa que o presidente mais odeia, o ministro Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral. A conversa ocorreu na casa de Barroso, que convidou o general para o encontro. Preocupado com o risco de ruptura institucional, o ministro não usou de meias palavras. Queria saber se as Forças Armadas embarcariam em uma aventura golpista promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. A reunião não constava na agenda oficial e foi cercada de sigilo. Naquele dia, Mourão não acompanhou Bolsonaro na recepção ao comboio militar, que passou pelos arredores do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, onde 11 horas antes a Câmara iria se debruçar sobre a polêmica do voto impresso. O vice disse que tinha um compromisso e se ausentou do Palácio do Planalto na hora do desfile bélico. No encontro com Barroso, que também é ministro do Supremo, Mourão o tranquilizou. Garantiu que as Forças Armadas não apoiavam o golpe e, sendo assim, ninguém impediria as eleições de 2022. Fez um movimento para tentar apaziguar a crise. Bolsonaro vinha repetindo com insistência que não haveria eleições se não houvesse mudança na urna eletrônica para adotar o modelo de voto impresso no país. Chamado de imbecil, idiota e filho pelo presidente, Barroso não escondeu do general que se mostrava perplexo com o que vinha ocorrendo. Soube que as ameaças teriam incluído até o uso de voos rasantes com um dos jatos supersônicos da Força Aérea Brasileira,
sob o prédio do Supremo, quando o ministro da Defesa ainda era Fernando Azevedo e Silva. Mourão depois afirma que deve ser respeitada a decisão da Câmara sobre o voto impresso. Eu acho que no final das contas, né, saímos bem disso aí. Presidente, vai diminuir a assunto encerrado. Então, acho que para mim não está encerrado, né? O Congresso decidiu, está decidido. Nessa situação, poderia-se ter a falsa impressão de que temos um general democrata, equilibrado, que faz a ponte entre o executivo, legislativo e judiciário. Mas não é bem assim. Veja o mesmo general propondo golpe em 2017. Nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. E você, o que acha? O general Mourão é equilibrado ou é um Bolsonaro menos esquizofrênico? Comente esse vídeo e nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção.